Olá, bom dia. Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, um texto clássico. Ele diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu sabia que era plágio. Para você que talvez seja um apreciador de quadrinhos, você em algum momento ouviu uma frase como essa sendo dita pela boca de Ben Parker, o tio do Homem-Aranha. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Era plágio. Brincadeiras à parte, essa frase, essa ideia, já tinha sido proposta há milênios antes. E ela se encontra aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Um grande poder diante de uma grande responsabilidade. O texto, você deve ter notado, começa com uma conjunção adversativa. Meu Pai do céu, lá vem com gramática. Pois é, essa conjunção, ela indica que o versículo 8 está em contraste com o versículo anterior ou os versículos anteriores. Na semana, no início dela, nós falamos um pouco do trecho anterior, que vai do versículo 4 ao versículo 7. E naquela ocasião, o trecho era encerrado com uma declaração de competência. O Senhor Jesus afirmou que não era da competência dos discípulos definir os tempos ou as datas, porque essa era uma competência, uma responsabilidade de Deus. Não competia a eles fazer aquilo. Então, o que competia aos discípulos, aos apóstolos? O versículo 8 responde: compete aos discípulos, compete aos apóstolos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que engloba o mundo. Eu vou repetir. A responsabilidade que Deus conferiu aos seus discípulos é uma responsabilidade, é um ministério que engloba o mundo. E por isso, uma responsabilidade dessa dimensão carece, precisa de um poder enorme para que a responsabilidade seja praticada, seja concretizada. E é isso que o Senhor promete para os seus discípulos. Ele vai derramar poder sobre os seus apóstolos daqui a pouco. E esse poder virá com o Espírito Santo de Deus. Dentro de poucos dias, os discípulos, os apóstolos de Jesus, receberiam o Espírito Santo. E com ele, o poder para assumirem e exercerem a responsabilidade que receberam do Senhor Jesus de testemunhar do Evangelho por todo o mundo. O poder, ele é dado com esse objetivo. Não para que nós nos divirtamos com ele, não para que nós mostremos para os outros que nós temos capacidades, temos poderes e habilidades que os outros não têm. O poder não foi dado para isso. O poder foi dado com um objetivo muito bem definido e que nos ajuda a ter foco, a nos concentrarmos nisso, o testemunho do Evangelho no mundo. É um ministério enorme que exige um grande poder. Só que esse poder não é grande apenas, é o poder, porque é o poder do Criador. Em outras palavras, é aquele poder que gerou tudo que nós podemos ver. É o poder que ressuscitou a Jesus. Esse poder está disponível para todos os discípulos de Jesus. E a pergunta é, se esse poder está à disposição, por que não nos envolvemos com a responsabilidade que recebemos do Senhor? Há uma variedade de razões, mas eu quero me concentrar apenas em uma, que talvez não seja a razão mais tradicional. E a razão é essa: esquecermos
do tamanho da nossa responsabilidade. Como eu disse, nós somos chamados a ministrar para o mundo. E quando esquecemos da grande responsabilidade, nós tendemos a nos acomodar. Não sei se você já passou por essa experiência, você foi convidado, por exemplo, para assumir uma função no seu trabalho ou um ministério na igreja que, do seu ponto de vista, era muito maior do que aquilo que você poderia administrar. O que você pensou? Não tem como. Eu preciso de Deus. Só dependendo muito do Senhor que eu posso me envolver com esse negócio. Percebeu? A dimensão da responsabilidade provoca algo que, por vezes, é colocado de lado por nós: dependência do Senhor. Então, o tamanho do ministério que Deus nos deu, ele deve nos mover a uma atitude de dependência. Dependência do Senhor. Senhor, eu não tenho condições. E é verdade, não tem mesmo. Você não tem condições, mas tem poder. Poder disponível. É muito interessante, queridos, que os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam preocupados com a restauração do reino a Israel. A Israel. O Senhor, na sequência, diz: olha, o ministério não é só para Israel, é para o mundo inteiro. Vai muito além daqui. Tem a ver com aquela aliança que Deus fez lá atrás com Abraão, de abençoar o mundo, a terra, todas as famílias da terra. Então, se há uma sugestão que pode ser dada para a gente nessa manhã, com base nesse texto, ou para que nós nos envolvemos com aquilo que esse texto está nos ensinando, é: lembre da dimensão do ministério, da obra, da competência, da responsabilidade que o Senhor atribuiu a nós. Lembre dela. Sabe por quê? Porque quando você se lembrar dela, quando eu me lembrar dela, quando nós nos lembrarmos dela, nós vamos perceber a nossa pequenez e vamos correndo para o Senhor, para depender dele e para usarmos o poder que já está disponível para fazermos aquilo para o que ele já nos chamou. É isso. Tenha um bom dia e um excelente final de semana. Deus abençoe.